Primeiro assunto que nós vamos tratar aqui no nosso Papo Antagonista desta segunda-feira, dia 22 de maio, é sobre a expectativa do arcabouço fiscal, né? Tem previsão para que o arcabouço seja votado nessa quarta-feira agora na Câmara dos Deputados. Então, é uma semana de muita articulação política, de muita conversa de bastidor. Nessa segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi conversar com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para discutir exatamente essa tramitação do arcabouço fiscal, né? Essa votação do mérito está prevista, então, para a segunda, como eu já disse. A gente vai ver, então, o que Fernando Haddad falou hoje, quando terminou essa conversa que ele fez com Arthur Lira. Vamos ver, lá na porta do Ministério da Fazenda. Fui agradecer o presidente Arthur Lira e também sentir dele como é que está o clima para a semana, né, se a gente tem como ajudar. Mas senti ele muito animado, muito confiante. Então foi mais um... Quais pontos precisam ser ajustados ainda para o arcabouço ser votado e aprovado na quarta-feira? Nós vamos conversar com calma com o deputado Cajado, que tem feito um trabalho, né, de ouvir as pessoas. Então vamos ver o que ele nos traz, mas eu senti primeiro foi agradecer o presidente Arthur Lira, segundo, senti ele muito confiante. Tá bom? Tem outra reunião Ministro, hoje? Tem muitas. Ministro, por favor, o senhor na entrevista ao Abílio disse que a estimativa para crescimento da economia gira em torno de 1,9, projeção da Fazenda. Hoje o Focus trouxe 1,2. Por que o governo está mais otimista que o mercado? A que se deve essa diferença? É que o Focus ele vai ficando otimista ao longo do ano, né? Passou de 1 para 1,2, de 0,9 para 1. Mas o que o senhor está enxergando? De onde é que vem essa diferença de crescimento? Algum setor específico? Você poderia, por exemplo, consultar as projeções do Bradesco, que já estão em 1,8, as projeções do Itaú, que já estão em 1,4. Então, não é... A Focus é uma pesquisa, mas tem muita gente fazendo conta. E aqui a nossa equipe é uma equipe de técnicos de carreira. Não tem questão política. Eles fazem com base em projeção técnica. Né? Tem um sistema de projeção que eles seguem, não de agora, de muito tempo. E eu acho que nós somos mais próximos dos números mais otimistas da economia, entendeu? Mas enfim, a economia sempre, às vezes surpreende para bem, às vezes não, mas eu penso que nós vamos ter uma convergência de números ao longo do ano. Tá bom? Reunião com o Cajado está mantida hoje, no final da tarde? Reunião com o Cajado está mantida? Provavelmente é que ele está vindo, né? Assim que ele chegar, ele vai me ligar, mas nós iremos receber, tá bom? Tá aí. Fernando Haddad, então, falando do encontro que vai ter com Cláudio Cajado, relator do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados. Vamos conversar com o nosso time? Chega para cá, Carlos Graeb, Wilson Lima também, para a gente bater um papo mais alentado, mais aprofundado sobre esse assunto agora, então, do arcabouço fiscal. Semana bastante movimentada aqui nessas articulações. Quero começar com você, Wilson Lima, sobre essas articulações que o governo tem feito para costurar a aprovação do mérito, de fato, do arcabouço fiscal que está previsto para acontecer na quarta-feira. Wilson, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Kenzo, boa noite, Graeb, boa noite para você que está no nosso chat, enfim. Tem uma informação importante, Kenzo, que o Cláudio Cajado ele vai conversar com o Fernando Haddad daqui a pouco, às 6h15, daqui a alguns minutos, tá? Às 6h15 no Ministério da Fazenda, tá? Para acertar os últimos detalhes sobre o arcabouço fiscal. Inclusive, esse tema foi até tema da nossa reunião de pauta hoje, né, Greg? Então, e aí, cada um mais ou menos tendo uma expectativa sobre o que vai vir ou não. Trocando mensagem com algumas lideranças hoje, eles me falam basicamente o seguinte: passa, tá? Não deve passar com muita dificuldade, mas também não vai ser aquela goleada de 320 votos da urgência, tá? Então vai ter aí algum tipo de resistência. O curioso, Kenzo, é que essa resistência ela vai vir justamente de alguns partidos aliados. Só o PSOL, para vocês terem uma ideia, apresentou 10 emendas ao projeto. 10 das 40 emendas ao projeto. E são emendas de plenário, aquelas que você pode aprovar ou não, e aí você faz alguma mudança no texto. O dever do governo nesse momento, a missão do governo nesse momento,
Kenzo, e para você que está no nosso chat, é que esse projeto seja aprovado do jeito que ele está nesse momento, do jeito do substitutivo do Cláudio Cajado. Tá? Esse é o desafio. Não é um desafio fácil, por isso que o Cajado tem conversado bastante com integrantes do PT, com integrantes da base governista, para que eles tenham, para que, de fato, o projeto, na hora que for ser votado, para você ter, enfim, para que você consiga aprovar esse texto, né? Com as mudanças feitas pelo Cajado, né, que não foram mudanças muito substanciais, mas pelo menos foram mudanças que agradaram ao mercado. Então é isso, Kenzo. O desafio nesse momento do Cajado, do Haddad, é fazer uma articulação, é trabalhar uma articulação no sentido de que esse texto seja preservado, porque tem muita emenda, a batalha vai ser dura, tem integrantes do PL que querem deixar o texto um pouco mais rígido, existem alguns parlamentares de PP, MDB e republicanos que vão votar por um texto mais rígido nas emendas de plenário, e aí essa é a missão do governo. E o Cajado, inclusive, até aproveitando, já dando aqui os parabéns para a nossa Júlia Schiaparino, que estreou hoje um podcast novo chamado 5 Minutos. Nos 5 Minutos, o Cajado fala uma frase muito importante, né? Que é a seguinte: o governo não tem base para aprovar absolutamente nada. Então, o governo depende de mim para conseguir aprovar um texto que seja minimamente, que não seja desfigurado no plenário. Então, essa é uma preocupação do governo federal e pode ter certeza, Kenzo, que o Haddad, que o Cajado está atuando hoje como um articulador político mais intenso do que o Rui Costa e do que o Alexandre Padilha, que são os responsáveis pela articulação política do governo. Então é isso, né? Um governo sem base, um governo sem uma ampla maioria no Congresso, depende basicamente desses articuladores políticos, né, de ocasião, relatores de projeto, enfim, e lideranças partidárias. Graeb, muito boa noite, Graeb, seja bem-vindo. Graeb sempre tem dito, né, que acredita que vai passar, sim, esse arcabouço sem grandes dificuldades ali dentro da Câmara dos Deputados. Mantém pé firme ali, Graeb. Boa noite, bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, Kenzo? Oi, Wilson, tudo bem? Pessoal do chat, boa noite. Eu mantenho a minha posição de sempre, vai passar sem maiores dificuldades. Pode não ser por goleada, mas não vai ser aquela situação do PL das fake news, que a votação terá que ser adiada e coisas do tipo. Por quê? Porque se não passar o novo arcabouço fiscal, expressão feia para Dedéu, volta o teto de gastos. E voltando o teto de gastos, vai ser um Deus nos acuda. Para tudo quanto importa no Brasil hoje, não vai ter dinheiro para nada. Seca a fonte de grana do governo para fazer tudo que estava previsto. Então, os deputados, o Congresso, não quer ser copartícipe, não quer ser o responsável por essa circunstância. Vai fazer passar o arcabouço. Os votos que serão contrários serão da oposição, ou então por razões mais ideológicas, como o Wilson estava dizendo. Vai ter partido aliado, tipo PSOL, que vai votar contra o arcabouço porque achava que não tinha que ter nada, não tem que ter controle de gasto estatal. Pelo contrário, o Estado tem que gastar o que tem, o que não tem, criar dívidas para as gerações futuras dos nossos bisnetos e tataranetos. Enfim, vai ser ou por razão ideológica, a esquerda ou a direita, ou aqueles um pouco, aqueles que já estão em partidos que não se alinham mesmo ao governo, não se alinham, podem votar para marcar uma posição e tudo mais. Mas isso não vai ser suficiente para impedir o projeto de passar pela Câmara. E também não vai ficar retido no Senado. Esse projeto vai ser aprovado essa semana. Bom, se eu errar, vocês, sei lá, né? Daí vocês... A gente vai cobrar aqui, hein, Me cobrem, eu apareço aqui. Na linha das apostas, vamos fazer o seguinte, vamos fugir um pouco do script, se não estava no script, se não estava no roteiro, eu acho que amanhã a gente pode fazer uma aposta, né? Por quantos votos esse negócio passa, né? Daí já é mais difícil.
Eu apostaria vamos colocar um número legal aqui, daqui e tal, e quem perder paga pizza para todo mundo, inclusive pro chat. E com quantas bandeiras amarelas? Quanta expulsão? Quantos impedimentos? Já começar a sujar toda a bandeira amarela, não, cartão amarelo, né? Já vamos começar a criar um esquema aqui de... Não, eu faço um roteirinho, tipo, com pedalada regimental, sem pedalada regimental, Isso, com pronto. kit obstrução. Vai ser engraçado, acho que vai ser engraçado. Boa, amanhã a gente faz essa aposta então, Wilson Graeb. Olha só, inclusive, ainda falando sobre essa situação, hoje, né, o secretário de Orçamento Federal, Paulo Bijos, comentou brevemente o anúncio do corte no orçamento, né? Ao todo, o governo federal terá que fazer um contingenciamento ali de 1,7 bilhão para respeitar o teto de gastos que limita as despesas públicas, né? São as chamadas despesas discricionárias, né, do orçamento desse ano. São despesas que envolvem investimentos e também o custeio da máquina pública. O que ele disse? O que o secretário falou? Que foi detectado um primeiro excesso em relação ao limite de despesas primárias desse exercício. O governo federal, então, irá divulgar os detalhes dessa tesourada que ele vai fazer no orçamento agora no final do mês, dia 30, um decreto de programação será editado, então, nessa data. Graeb, quero te ouvir rapidamente sobre esse assunto para a gente poder girar. É isso aí, o teto de gastos é uma regra bastante restritiva, e tá aí, passaram-se 4 meses, já furaram as previsões de gastos, vão ter que apertar o cinto. O que o Congresso não quer é justamente repetir essa mesma situação para os anos que virão agora, né, para os próximos anos. Assim como o governo. Todo mundo na política quer gastar dinheiro. Não gastar dinheiro não é uma coisa que cai naturalmente para político. Então, o Congresso, por isso que eu repito, vai ser parceiro do governo federal na aprovação desse arcabouço, que cria algumas regras, mas está longe de ser tão restritivo quanto o teto. Wilson, quer dar uma arrematada nesse assunto? Não te esquece de ligar seu microfone que está aparecendo aí, inclusive na taxa aqui está desligado, Wilson. Vai lá. Não, eu estou controlando aqui porque, assim, como eu estou num ambiente não controlado, então eu preciso desligar, porque senão vocês escutam coisas que não precisam. Inclusive até eu faço aqui a menção aos colegas da cafeteria, que eles foram muito amáveis de conseguir um espaço para a gente, para fazer o papo. Provavelmente eu vou fazer o papo todo aqui, em trânsito. Mas, sobre a questão, isso, Kenzo, há um temor de que volte, de fato, o teto de gastos, porque ele é muito restritivo. Então, se você volta o teto de gastos, você também suprime os investimentos. E suprimindo os investimentos, quem vai sofrer também? O deputado e o senador, o parlamentar, porque ele não vai ter dinheiro para poder passar para a base eleitoral dele. Ele não vai ter aquele grana, né, para conseguir gastar com emenda. E é isso, desde o orçamento secreto, esse componente emenda parlamentar, ele precisa ficar o tempo todo, ele está o tempo todo girando, né, ali no Congresso. Então, nenhuma aprovação de projeto, ela não leva em consideração essa questão da emenda. Eu não estou falando de uma emenda especificamente de caráter de compra de votos, tá? Eu estou falando que o parlamentar ele sempre também olha por esse lado. Porque se você tem a liberação da emenda, o camarada ele consegue barganhar com o prefeito, com o deputado, um apoio político para as eleições seguintes. É assim que a política funciona. É triste, mas é assim que a política funciona. Então, quando você limita, de fato, limita muito o gasto público, você afeta quem? Afeta também o parlamentar, que ele não consegue passar o dinheiro para o prefeito, e aí é reação em cadeia. Então, tudo está ligado, Kenzo. Tudo está ligado, toda essa relação de arcabouço fiscal, regra fiscal, todas estão interligadas. Agora, o fato é que o Lira também tem dado um recado claro para o governo Lula, no seguinte sentido: olha, o meu compromisso é com o teto, o meu compromisso é com o arcabouço fiscal, e olhe lá a reforma tributária. O resto do governo Lula, vocês que se virem, já não tem mais nenhuma relação com esse governo, vocês que se articulem, vocês que, como eu costumo dizer aqui no programa, vocês que assumam o BO de vocês, porque eu não tenho mais nada a ver com isso.